O vídeo de hoje tá bem legal, mas bem legal mesmo. Então eu convido vocês a ficar até o final, entender sobre o assunto, que a gente vai falar hoje sobre obsessão. Uma obsessão que é constante, uma obsessão que é entendida como um inimigo nas nossas vidas. E por que isso acontece? É mais do que um vídeo hoje, é uma aula. Eu vou trazer para vocês coisas que eu vivi dentro desses 30 e poucos anos de Umbanda. Então fica até o final, que o vídeo está bem legal. A gente vai aprender muita coisa junto hoje. Roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Um salve com muita alegria, um axé com muita energia para todos vocês aqui inscritos no canal do Padu Projeto Axé de Umbanda. E o vídeo de hoje é para a gente falar um pouco de obsessão. A gente vê em terreiros de Umbanda uma questão assim corriqueira, né? É uma questão constante de pessoas que vão lá e tá obsediado, vai no trabalho, tá obsediado, vai no trabalho, tá obsediado. O que será que acontece que o obsessor não vai embora? O que tira o obsessor num dia e no outro dia o obsessor tá de novo lá, junto com a mesma pessoa? O obsessor virou inquilino constante daquele irmão, daquele médium, daquele consulente. Então vamos entender um pouco isso e entender, dentro dessa nossa visão umbandista, que isso não é nenhum tipo de karma na nossa vida. A gente não tem que carregar isso como um karma, como algo que é pesado, como algo que a gente tem que suportar, porque é algum inimigo de vida passada, é algum inimigo dessa vida, é um espírito que eu maltratei alguém lá na minha infância, na minha juventude, e tudo isso vem à tona agora na minha fase adulta. Ou então eu carrego isso de outras vidas. Então vamos entender um pouco isso hoje no vídeo de agora. Para a gente entender isso, eu tenho que contar algumas coisas que eu mesmo já vivenciei e alguns olhares que eu tive no começo de umbandista e olhares que eu tenho hoje para Umbanda. Tudo evolui na nossa vida. Nessa nossa vida tudo é uma evolução. E a Umbanda também não deixaria de ser uma evolução. A Umbanda evolui com o tempo, e principalmente com quem estuda, como eu e como muitos de vocês que estudam Umbanda. E cada vez que mais a gente estuda, mais os nossos olhares vão olhando para coisas que a gente nunca olhou. A nossa perspectiva de enxergar o mesmo assunto vai mudando com o passar do tempo, com a nossa evolução, com o nosso conhecimento, com a nossa sabedoria. E quando a gente estuda, né, como eu estou falando, isso acontece com uma frequência maior, isso acontece com uma velocidade maior. Quem não estuda e para no tempo, a visão e a maneira de enxergar a sua religião fica ali estagnada, fica parada, e você vai carregando dogmas, tabus, preconceitos que vão te paralisando no tempo. Então é muito importante estudar a religião, principalmente a Umbanda, que é a que a gente está inserido. A gente está aqui para falar de Umbanda. Então é muito importante que você estude a sua religião de uma maneira constante, né? Vai aprendendo, vai vendo vídeos no YouTube, mas aí de pessoas que trazem mesmo algo para somar na vida de vocês, e vão fazendo aulas. Aqui no Padu, vocês sabem, toda terça e quinta tem aula. Tem algumas semanas aí que eu não tenho postado, mas eu já falei para vocês em outros vídeos aí recentes que é fase da minha vida. Eu tenho algumas coisas aqui que eu preciso acertar em relação de saúde, na família, então eu não estou muito focado em ficar fazendo as aulas com frequência. Mas essa semana, hoje aqui segunda-feira, já está indo um vídeo pro ar na noitinha, no final da noite. E amanhã na terça já vai de novo um vídeo de aula. E aí depois a gente vai continuar. E ó, fica comigo aqui nesse vídeo aqui, porque hoje vai ser bem legal. É praticamente aqui uma aula que eu vou trazer para vocês do meu conhecimento, né? Algo que a gente expressa como vivência, como aquilo que você vivenciou,
é o que expressa mesmo a verdade, é o que traz assim a minha verdade sobre o assunto. Então pode-se dizer que é uma aula, porque quando eu vivenciei algo e trago como explicação sobre um fato que é verdade, que é vivenciado, se transforma numa aula e a gente pode estar tirando isso como um estudo. Bem, então por que a gente vê muitas pessoas aí obsediadas? Todos nós podemos ser obsediados por algum espírito, por encarnado, por energias, podemos, e tudo é energia. Então existe obsessão de espírito para encarnado, de encarnado para espírito e de encarnado para encarnado. Tá? Uma pessoa encarnada pode me obsediar. Às vezes você pode escutar falar: nossa, essa minha esposa é uma obsessão na minha vida. Esse meu marido é uma obsessão na minha vida. Né? Esse meu filho é uma obsessão. Esse meu pai, essa minha mãe é uma obsessão na minha vida. A gente escuta isso nesse nosso meio umbandista, né? E o que não é bom a gente falar. A gente tem que olhar primeiro para si, para saber se algo não está errado com nós mesmos primeiro, antes de colocar a culpa no outro, a culpa no próximo, que é muito mais fácil colocar a culpa no outro do que na gente mesmo. Então, voltando lá atrás no comecinho da Umbanda, eu encarava as coisas com muito medo em certos assuntos. Principalmente quando se falava de obsessão. Eu tinha muito medo no começo do meu desenvolvimento, no começo da minha vida umbandista. Eu tinha medo quando se falava que era um trabalho de desobsessão. Eu tinha medo quando se falava que era um trabalho de Exu, de Pombagira. Porque no terreiro que eu comecei o meu desenvolvimento, não era um trabalho aberto para consulente, era um trabalho fechado só para médium. E aí eles iam lá e colocavam um lençol na frente do congá para tampar os santos, porque Exu não podia se misturar com os orixás, não podia estar ali aberto o congá e a luz de Oxalá, de Olorum, dos orixás não podia fazer parte ali daquele momento da gira de Exu. Então isso me causava um certo pânico, um certo pavor, um certo medo. Eu relutei para ir nos trabalhos de Exu e de Pombagira, e aí depois você vai aprendendo, vai entendendo. Mas isso porque na época nunca ninguém explicava, simplesmente é porque tem que cobrir, pronto, acabou, porque Exu é negativo, Exu é da escuridão, Exu trabalha nas trevas, tem que cobrir. Então Exu é isso. Escutei falar que Exu fazia o bem e o mal. São certas coisas que no passado a gente escutava. Hoje existem muitas pessoas de Umbanda sérias que trazem uma verdade diferente daquela verdade de anteriormente, né, do meu passado, que Exu é só do bem e só vai fazer o bem, Pombagira é só do bem e só vai fazer o bem. Então, por eu ser muito querer entender, uma pessoa que muito especulativo, eu perguntava bastante, eu queria entender bastante as coisas, eu enchia paciência de pai e de mãe de santo. Eu não deixava as coisas ficar vago. E quando ficava, eu ficava cutucando até eu ter uma resposta com fundamento. Eu fui aprendendo muito sobre esses tipos de trabalho. Fui aprendendo sobre desobsessão mais um pouco, aprendendo mais trabalho de Exu e fui ficando mais calmo, mais tranquilo para poder estar ali como médium e doar. E doar a minha caridade, doar o meu amor, doar a minha energia de bondade ali para poder fazer um trabalho de êxito. Mas era assim, a gente não podia ter muito entendimento, as pessoas não queriam, não sei o porquê, qual era o motivo lá atrás. Na verdade, assim, eu entendo que às vezes teria pais e mães de santo lá no meu passado, há 30 anos atrás, que queria preservar o médium, de repente, de um conhecimento que era muito maior, que nem eles mesmos entendiam. Então eles não deixavam muita pergunta, porque eles mesmo não saberiam responder. E era assim, pronto, acabou, porque eles também tinham aprendido daquele jeito. Tem que tampar o cogá, e gira de Exu não pode ser aberta para o público. Tem que ser só reservada, só quem o caboclo mandou é que vem para a gira de Exu. Consulente, né, para fazer o trabalho. Então era algo que me incomodava, que me dava muito medo. E eu fui aprendendo que isso aí não era desse jeito, que poderia ser diferente. E aí eu fui vendo outros terreiros que existia trabalho de Exu.
com o lugar aberto, que poderia os consulentes virem consultar como consulta com caboclo e preto velho. E eu estou contando isso porque isso me fez acender um estralo na minha cabeça, que dá um estalinho na minha cabeça, e eu querer estudar Umbanda, eu querer entender mais da Umbanda, ler sobre Umbanda. E quando eu quis ler, eu era bloqueado, que eu não podia ler porque eu não estava preparado. Né? No primeiro terreiro que eu comecei a desenvolver, não, esse livro é muito pesado, é muito forte para você, você não vai entender, você não tem entendimento ainda para poder ler. E eu não dava atenção não, eu li pronto, porque eu posso ler, lógico que eu posso ler, eu tenho que entender. Como que eu vou fazer da minha religião se eu não entender, se eu não ler? E hoje, lá atrás então, nesse momento do meu desenvolvimento, e por um bom longo tempo, mesmo depois de coroado ainda Pai de Santo em 98, eu comecei em 92. Na verdade eu comecei em 90 na Umbanda com a minha mãe num terreiro em Campinas. Depois em 92 eu fui para um outro terreiro, minha mãe tinha se afastado para poder cuidar da minha avó. E aí eu fui para um outro terreiro que um amigo me apresentou. E aí nesse terreiro aí eu comecei a desenvolver mais a Umbanda, o Pai de Santo explicava mais coisa, a gente podia ter um pouco mais de entendimento, apesar ainda de ser vetado, né? Era ainda mesmo nesse terreiro que eu, em 92 que eu entrei, ainda era coberto na gira de Exu, mas eu comecei a ter mais abertura para poder entender mais coisas. O Pai de Santo, quando você perguntava, ele explicava mais. A Mãe de Santo era um pouco mais fechada, não explicava tanto, mas a gente tinha bastante explicação das próprias entidades que trabalhavam no terreiro com o pai e com a Mãe de Santo, que explicava muito pra gente. E aí teve uma abertura no tempo que tinha algumas aulas, algumas explicações, e eu achei bem legal. E isso me encheu de alegria, porque eu poderia entender mais sobre a Umbanda. Mas nesse momento a minha visão de obsessão era de que eu tinha um karma a cumprir. Se eu tenho obsessor, se o obsessor está comigo é porque algo eu fiz em vidas passadas e que não foi bom, que eu estou nessa vida agora para pagar dívidas da outra vida. Para pagar dívida ou dívidas de outras vidas que eu cometi. E hoje, estudando a Umbanda, eu fiz teologia de Umbanda com Alexandre Comino, eu estudei muito e estudo com os vídeos do Márcio Caim, que é muito bom, né, do Tufra, do terreiro do Márcio Caim. Estudei bastante com Adérito Simões, fiz cursos com ele também, com Adérito Simões, online aqui. Então eu não paro de estudar, eu pego pessoas que são referência, que eu acho que trazem algo a agradecer para a Umbanda, como essas pessoas que eu citei aqui, e vou estudando, vou entendendo um pouco mais da Umbanda. E aí recentemente, não estudando no pago online, mas estudando no gratuito online, porque tem muita coisa boa no gratuito dessas pessoas que eu citei, vendo um vídeo do Alexandre Comino, a minha mente abriu para me entender que eu não trago nenhuma dívida de outras vidas para essa vida. O meu maior inimigo sou eu mesmo. E quanto mais eu somatizo que eu tenho problemas, ou quanto mais eu abro brechas de energia na minha vida, que eu tenho problemas, eu vou dar vazão para que espírito se encoste em mim e use aquela energia que eu estou dissipando no meu mental. Vamos dar um exemplo aqui. Nossa, eu devo ter sido muito ruim em outra vida, por isso que eu estou pagando isso, por isso que encosta esses espíritos em mim. Pronto, você já deu brecha. Só nesse pensamento você já deu brecha, você já jogou uma energia para o universo, e nessa porta que você abriu, nesse pensamento, espíritos vão encostar e vão usar dessa energia, desse seu pensamento, para encostar e ser um obsessor, e aí colocar aí coisas que nem aconteceram em vidas passadas, mas que você já está dando esse momento, você já acredita nisso, você já acredita que você está com débito de outras vidas, e você está dando isso como um prato, né, prontinho de alimento para ele poder se alimentar dessa energia e poder ter subsídio para poder dar conceito, fundamento naquela obsessão. Então
o maior inimigo que obsedia um médium, que obsedia um consulente, alguém que é um bandista. Quem é um bandista? Quem vai na Umbanda e entende que a Umbanda é sua religião. Porque tem muito consulente que vai na católica, vai na Umbanda, vai no kardecismo. Então esse não é um bandista, esse ainda está se encontrando, ele não tem religião ainda. Mas aquele que já entende que a Umbanda é a religião dele, e que é na Umbanda que ele vai para tratar as suas dores, os seus preconceitos, tudo aquilo que sofre, né? Os seus dragões, as suas coisas que fazem mal para a sua vida. Então ele entende que a Umbanda é o porto seguro e é ali que ele vai ter orientação para ser uma pessoa melhor amanhã, para ser uma pessoa melhor a cada dia, para ir se lapidando como uma pessoa melhor e se evoluir. Então esse consulente é um umbandista, porque ele já encontrou na Umbanda ali a sua religião. E o médium, que está dentro do terreiro de Umbanda, é um umbandista. Então, como umbandista, se você ainda pensa que você tem aí um obsessor de vidas passadas que está incrustado com você porque você foi muito ruim, porque você matou muito passarinho em outras vidas, sabe? Você fez muita maldade, você foi uma pessoa muito ruim para algumas outras pessoas, você, sei lá, viveu no tempo da escravidão, escravizou muitas pessoas, então hoje você tem que pagar pelo que você fez. Esquece isso. Nada disso é verdade, porque a gente, tendo o Olorum, um Deus Pai Criador, a Deus, a Mãe Criadora de tudo e de todos, que nos ama, que nos quer como seres que evoluam, não teria como eles trazerem uma penitência, uma punição tão grande assim para que a gente reencarne, pague dívidas, reencarne, pague dívidas. Seria uma dívida eterna e a gente nunca ia conseguir. Usando uma referência de passagem de Jesus na Terra, quando ele fala dos erros das pessoas, principalmente na passagem de Madalena, né, que ele fala, então levanta-te, mulher, vai, não erre mais. E eu acho que teve outras passagens também, eu não sou muito bom nisso, mas a gente lembra dessa passagem, né, quando você vá, caminhe, não olhe para trás e não cometa os mesmos erros. A nossa reencarnação e os nossos momentos oportunos, as nossas, como que eu posso dizer? O nosso privilégio de poder reencarnar outra vez, divina uma vida, a gente vem e comete erros. Claro, todo mundo vai cometer, sem erros a gente não evolui. Nesse mundo natural que vivemos, nesse mundo humano que vivemos, se a gente não cometer erros, você não evolui. É com erros que a gente aprende, só que tem que aprender para não cometer mais, para seguir esse conselho que Jesus deixou. Olhe para frente, caminhe e não erre mais. Então é isso que a gente tem que pensar. A gente viveu numa vida passada, em outra encarnação? Sim, vivemos. Cometemos erros? Sim, cometemos. Mas os erros que cometemos já foram acertados naquela vida. O que a gente não pode insistir no erro. E esses erros cometidos em outras vidas a gente não vai cometer mais. A gente vai cometer erros nessa vida. Outros erros. E quando a gente comete erros nessa vida, a gente tem a memória dessa vida e da outra a gente não tem, né? Então a gente tem que olhar para essa vida e melhorar os erros dessa vida, para que a gente chegue no final dessa vida com poucos erros. E aí a gente não erre mais também nas outras e vai evoluindo, porque senão a gente não evolui, né? E a gente vai ter que passar uma encarnação com o mínimo de erros possíveis. Ah, mas eu não posso ter erro nenhum para me evoluir? Não, eu não sei. Isso daí é mistério de Olorum. É mistério do Deus, da deusa. A gente não vai conseguir explicar. Mas o que eu entendo hoje é isso. Se a gente não der brecha, e se a gente não entender que a gente não tem dívida não de outras encarnações, a nossa vida fica mais leve. E a gente deixa de dar o alimento energético para esses espíritos quiumbas que estão aí se passando por obsessores. A gente escuta em terreiro, e eu já escutei muito quando fazia desobsessão, médio de transporte. Eu sou médio de transporte, e médio de transporte, por ser de transporte, ele tem afinidade. Para ser médio de transporte, precisa ter essa afinidade com essas energias contrárias, com essas energias pesadas.
se você não tiver um mental bom, se você não trabalhar isso, eu vou fazer um vídeo de médio de transporte logo mais, daqui a alguns dias, para me explicar um pouco mais, não vou me estender aqui no assunto. Então a gente tem que ter um mental muito bom, para a gente não se envolver. E é por isso que quando você é médio de transporte, você escuta as entidades falando, não, faz só 2, se é um terreiro muito grande, eu já trabalhei num terreiro muito grande em Amparo, bem grande, que tinha bastante transporte, se você faz mais do que 2 transportes num dia, a sua energia pode desequilibrar, o seu mental pode desequilibrar, e você pode perder essa conduta que você tem de entender o que é ser meio de transporte, separar as coisas, né? Separar o joio do trigo, separar essas energias para que você possa seguir esse caminho, sendo de transporte, mas tendo uma mente aberta, tendo uma mente clara, lúcida, para o que é o médio de transporte. Eu vou falar mais sobre isso depois num vídeo aqui. Então a gente tem que entender isso. Tem muita gente que fala que isso é meu karma, né? Que karma é um acúmulo de coisas negativas para outra vida, para outra vida. Então se você faz coisas boas, você tem um karma positivo. Se você faz coisas ruins, você tem um karma negativo. Então não existe isso. Karma, em sânscrito, na etimologia da palavra, se eu não me engano, se eu estou certo aqui dentro dos meus estudos, se eu estiver errado alguém me corrija, quer dizer ação. A tradução da palavra ao pé da letra aí, né, nessa etimologia da palavra, quer dizer ação. Então o karma desta vida é a ação. Qual é a ação que você vai fazer para que sua vida seja melhor? O seu karma é a sua ação. Se você faz ações positivas, o seu karma é positivo. É uma ação positiva. Você está positivando a sua energia e está evoluindo dentro do seu caminho espiritual, material, para que você retorne um dia encontrar com o Lorum, com os orixás aí e ascender nesse plano espiritual nosso, que essa é a nossa jornada. Passar desse plano que estamos para o próximo plano de vida. E nessa trajetória a gente tem que entender que karma não é esse depósito aí bancário, esse depósito de acrescer o que é positivo e descontar o que é de negativo. Então se você faz 5 coisas ruins, tem que fazer 5 coisas boas para anular o que você fez de ruim. Não, vamos parar de pensar assim. Isso faz bem pouco tempo. Se vocês correrem aqui dentro do YouTube, vocês vão ver vídeo meu falando de karma, de obsessão, e que está diferente desse vídeo aqui, está com uma outra visão, porque lá atrás, há pouco tempo atrás, eu tinha uma visão diferente, né? Se você entender karma como espiritismo, que é a lei de ação e reação, e a lei de ação e reação é que toda força, tudo que eu faço gera uma ação na mesma intensidade, na mesma força contrária. Isso então é lei de Talião, é olho por olho, dente por dente. Tudo que eu fizer para você, você vai fazer de volta para mim, né? Então eu estou voltando para trás. Esquece o que Jesus trouxe para a gente e vamos voltar para trás então? Não é por aí. Não é por aí. E quando a gente faz esses tipos de pensamento ainda retrógrado, espero que eu tenha falado certo a palavra. E quando a gente fala isso, fica com esses tabus, esses mitos na cabeça, com essas crenças aí limitantes, a gente para de evoluir. Porque a gente não entende que tem que crescer, que tem que evoluir. E tirar isso da mente, abrir, né? E deixar a mente expandir. Não dar vazão para a obsessão. E é por isso que tem muita gente que vai no terreiro, vai carregado lá com o obsessor, faz desobsessão. Na semana que vem tá com o obsessor, faz desobsessão. Tá com o obsessor, pô, você expulsa o obsessor volta de novo. Você expulsa o obsessor volta de novo. O obsessor teimoso que não quer ir embora, né? Será que é o obsessor mesmo? Ou será que é a pessoa que está se negativando, que está com problemas, com dores? Vidas passadas, eu tenho um problema de vidas passadas. Vidas passadas não quer dizer só a vida passada sua, a outra encarnação. Pode ser a sua ancestralidade desta vida. A tua avó, os teus pais, os teus avós, os teus bisavós, os teus tataravós. O que eles
fizeram e o que eles te deixaram de herança energética, material, emocional, racional, para que você é o que você é hoje. Vocês já fizeram essa avaliação? Quais são as dores dos seus antepassados que ainda afligem você? Isso traz um desequilíbrio, às vezes, emocional, que gera uma energia que dá brecha para um obsessor encostar, por um egum encostar, mas que não é teu inimigo de outras vidas, que às vezes nem faz parte da tua vida espiritual, ou que faz parte da vida espiritual do teu antepassado, mas não da tua, mas que por uma razão de desconforto ou de não tratar as suas dores que vêm dos seus antepassados e que são vidas passadas, pois, né, os teus tataravós, os teus bisavós, os teus avós são vidas antepassadas à sua, então são vidas passadas. E isso traz para você uma dor, traz um ressentimento, alguma coisa que ficou mal resolvida nesse relacionamento aí passado, e que você pode tratar com um psicólogo, que você pode tratar com constelação familiar, que você pode tratar com uma regressão, e que você pode tratar no terreiro de Umbanda, com uma entidade que tem um médium, que tem um mental aberto para entender tudo isso, porque a entidade ela só vai chegar até onde o médium tem capacidade de chegar. Se o médium estuda e tem uma mente aberta, uma visão aberta sobre tudo que a Umbanda trabalha, sobre tudo que a Umbanda vem trazer para a gente, então essa entidade vai ter uma amplitude de trabalho muito maior para entregar para o consulente. Agora, se esse médium é fechado, é estagnado, não estuda, não cresce, a sua visão é limitada, então a entidade vai entregar aquilo que o médium tem, porque a entidade não passa o livre-arbítrio do entendimento do médium. Até porque gera um conflito muito grande hoje por sermos conscientes e semiconscientes de a entidade falar coisa de repente que o médium nem entende que está sendo falado. E vai haver um bloqueio e a entidade não vai conseguir passar e o médium não vai entender e não vai traduzir. Então por isso é muito importante, desde o começo eu falei aqui do vídeo, da gente estudar, da gente entender o que é essa nossa religião, porque é uma religião tão ampla, tão vasta de entendimento, tão vasta de conceitos, de fundamentos, que a gente tem que estar sempre estudando. Ah, mas eu sou pai de santo, eu sou mãe de santo, eu não preciso mais estudar. Mero engano, triste de quem pensa assim. A gente tem que estudar todo dia, independente do cargo que ocupa dentro da Umbanda. A gente tem que ver um pouquinho que seja por dia sobre um assunto, sobre a visão de uma outra pessoa, sobre a visão de um outro pai de santo, de uma outra mãe de santo, sobre a visão dos seus filhos de santos, né, pais e mães de santo. Como seus filhos de santo pensam sobre o assunto. Tem que conhecer o filho, a filha de santo, para que a gente entenda como que está a energia e a egrégora daquele terreiro. E esse daqui, então, gente, é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, falar um pouquinho dessa nova visão que eu tenho, tá? Que muitas pessoas já têm há muito tempo, mas que a gente vai evoluindo, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu tinha uma visão muito mais... uma visão limitada em relação a esse assunto, e hoje eu estou com uma visão mais ampla, mais aberta. Então eu entendo hoje que não existe nenhum inimigo. É melhor eu pensar assim do que eu pensar que tem um inimigo me querendo me caçar. Não tem. Se eu fiz algo que me prejudicou, se eu fiz algo que prejudicou alguém, quando a gente faz algo que prejudica alguém nessa vida, o primeiro prejudicado é nós mesmos, que a gente para de evoluir. Isso é ponto entendível, né? A gente entende isso, acho que todo mundo entende isso. Quando você quer o mal ou faz o mal para alguém, você está fazendo mal primeiro para si próprio. Primeiro para você, para o seu espírito, para a sua alma. Você está transgredindo uma regra de que a alma vem pura, o espírito vem puro, e a gente tem que ter uma visão de amor uns pelos outros, né? Como amamos a nós mesmos. Então quando a gente faz mal para alguém, a gente está fazendo mal para nós mesmos, primeiramente. Mas se eu fiz isso ainda nessa vida, eu já estou me consertando agora, nessa vida, mudando a minha visão. E o mal que eu fiz para o próximo já está arrependido dentro de mim.
eu já estou quebrando essas correntes, eu já estou quebrando esses paradigmas, esses tabus, eu já estou quebrando essa visão errada que eu tinha antes e já estou me consertando sobre isso. E é certeza que numa próxima encarnação, porque todo espírito tem uma mente consciente e isso não muda de encarnação para encarnação, mesmo que você não lembre, mas no seu mental consciente, no seu inconsciente espiritual, essas histórias, essas vivências no mundo terreno você vai trazer. Você não vai errar mais. Ah, mas você vai me perguntar assim, nossa, mas tem gente que veio como suicida numa vida, tentou na outra, tentou na outra, tentou na outra. Pode ser, eu não estudei ao fundo nesse caso, mas pode ser que ele não se resolveu na vida que estava ainda, que ele não tentou melhorar os erros na vida que estava. Pensando racionalmente sobre isso, é pensando na vida que ele estava hoje. Se eu sou suicida hoje e acabo comigo nesse momento, porque a minha mente é isso, eu não posso mais viver porque eu não presto para nada nesse mundo, eu não sirvo para nada, eu não sou um bem para a humanidade, deve ser isso que o suicida pensa. Infelizmente eu não estudo a mente humana, mas se é isso, se o suicida faz isso por causa de um terror que está passando, por causa de algo, ou está sendo perseguido e tem muito medo e o melhor e a fuga é se matar, ou porque não aguenta a dor de a perca de alguém e se mata por causa do ente querido, tem tantas coisas que pode levar alguém a suicídio, mas ele não consegue nessa encarnação se redimir das coisas que cometeram, porque ele rompeu o ciclo que ainda tinha muito a ser vivido. Ele ceifou, né? É isso que fala, a palavra é essa. Ele ceifou ainda vida que ele tinha para viver. Então ele vai ter que cumprir isso numa próxima encarnação. E se a mente dele ainda vem perturbada, conscientemente espiritual vem perturbada, pode ser que ele cometa ainda esse erro. Então ele tem que vencer isso. Às vezes pode ter sucessivas encarnações até que ele entenda que ele não pode fazer mais isso. Esse é o que eu tenho, é o que eu consigo ter hoje elaborado de conhecimento na minha cabeça. Mas a gente que já tem um conhecimento e que tem e que consegue abrir a sua mente, abrir a sua visão para entender certas coisas, dá pra gente entender que não existe inimigo, que o maior inimigo somos nós mesmos, sou eu que vou ser o meu próprio inimigo. Quanto mais eu pensar coisas ruins da minha vida que já passou, e colocando isso como limitação na minha vida, que eu sou ruim, que eu não fui bom, que eu mereço mesmo essa vida miserável, que eu mereço a mulher que eu tenho, que só me faz mal, que eu mereço viver com esse marido que só me leva para o fundo do buraco, que eu mereço tudo isso de ruim que acontece na minha vida porque eu fui ruim. Você está se limitando, você está se colocando no lugar que o universo vai olhar e falar assim, puxa, então se você merece, tá bom, então vive assim, se você acha que você está feliz assim. A gente não vai conseguir ser feliz se a gente não quiser a felicidade está para todo mundo. A gente não vai conseguir tirar o obsessor do nosso lado se a gente não quiser. Não é o terreiro de Umbanda, as entidades de Umbanda que vai tirar, eles vão te ajudar. E eles nunca vão te negar um auxílio. Porque verdadeiramente, quando você abre brecha, quando você abre portas e você dá ali a alimentação energética que o espírito, que o quiumba, que o rabo de encruza, que esse obsessor quer para continuar do seu lado, não tem como, né? Você chegar no terreiro de Umbanda, a entidade vai ver que tem mesmo um lá junto com você. Então ele vai tirar, ele vai encaminhar aquele irmão, ele vai fazer um entendimento daquele irmão, mas você continua sendo seu inimigo. Deu para entender o que eu estou falando hoje? Então vamos tratar a gente, vamos tratar nossas dores, vamos olhar para dentro da gente. O que é que tem de dor em mim? Será que é com meus pais? Como é a minha relação com a minha mãe? Como é a relação com meu pai? Como é a relação com os meus irmãos? Como é a relação com os meus avós? Como foi a minha relação com meus bisavós? Então olhe para trás, suas vidas passadas, dos seus pais, dos seus irmãos, quem veio antes de você, e veja qual é a relação, o que carrega de dor, e retira isso de você. Como? Fazendo uma terapia, conversando com as pessoas envolvidas, fazendo uma constelação familiar, que eu já disse aqui, uma regressão, e conversando no terreiro de Umbanda, com uma entidade, com um médium de mente aberta.
Tudo isso dá para se fazer e é só a gente procurar e ter esse mental aberto para a gente tocar adiante a nossa vida e a gente evoluir. Bom, eu falei bastante aqui hoje. Espero, assim, eu acho que saiu do jeito que eu queria, tudo que estava aqui na minha cabeça para trazer para vocês. Espero que tenha sido de uma maneira leve, suave, entendível, que tenha sentido mesmo, que tenha tido um conceito, um fundamento e que vocês guardem aí para vocês poderem tirar uso de tudo isso que a gente conversou aqui, de tudo que eu falei. Um grande axé para todos vocês, que o Lorum Oxalá nos abençoe hoje e sempre, que todos os orixás possam irradiar muita força, muita luz e que a nossa mente se abra para novas visões, para nova maneira de olhar o mesmo assunto dentro da Umbanda e a gente evoluir cada dia mais. Padu, Projeto Axé de Umbanda, fortalecendo o seu, o meu, o nosso conhecimento. Axé.